ele pergunta se eu sou apóstolo de quem? Bom, eu sou apóstolo de Caco Filipe. Ok, amém. Agora, Vou entenda debater algo. com ele. Vou debater Vai, com vai ele. bater com ele? Sim. Agora, Dá-lhe mais Se fazer ele assim. dissesse que é de Cristo, Ok. podíamos fechar o programa. Ok, Ele ok. se converteu. Então, como é de Caco ele- Filipe, Aham. ok. Continua, noiva de Caco Filipe. Bom, assim vai ser um pouco Não, não pouco é. difícil. Não, Tá bom, mas ok. é dinâmica, apóstolo. É a dinâmica. Sim, mas só que esta questão não se limita somente assim. Não, esteja à eu tenho vontade. que fundamentar. Estamos a dar o tempo para fundamentar. Ok, Esteja à tá vontade. bom. Senão eu vou perder-me e é muita coisa Eu que compreendo, eu eu tenho compreendo. que falar E vou nós acabar temos de todo perder-me. o tempo do mundo. Com certeza, com certeza, com certeza. Até amanhã de Até manhã. porque o profeta está disposto a Exato, debater, exato. sendo que afirmou agora que é apóstolo de Caco Filipe. É certo. Eu sou apóstolo de Caco Filipe. Apóstolo significa enviado. A palavra apóstolo significa enviado. Quer dizer que apóstolo é um enviado. Apóstolo, alguém envia ali. Então, eu sou apóstolo de um homem vivo. Por exemplo, há pessoas na terra que dizem ser apóstolos de Jesus de Nazaré. Bom, isto é satânico. Eu várias vezes já mostrei aqui que é satânico, que é abominável aos olhos de Deus alguém alegar-se ser apóstolo de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré não tem apóstolo na terra. Jesus teve 12 apóstolos e 70 discípulos, todos contados. Não havia nenhum angolano, não havia nenhum africano, nenhum americano, nenhum asiático, nenhum europeu. Todos eram judeus. E quando ele deparou-se com aquela mulher, ele próprio disse à mulher: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. E Jesus disse assim aos seus apóstolos: Fly. Eles disseram-lhe que, bom, nós abandonamos tudo para te seguir e o que vai poder ser de nós? Jesus respondeu aos seus apóstolos e disse-lhes: quando o Filho do Homem sentar no seu trono, 12 tronos serão postos e vocês julgarão as 12 tribos de Israel. Significa que os apóstolos de Jesus julgarão as 12 tribos de Israel. Se alguém hoje é apóstolo de Jesus, ele julgará qual tribo? Como é possível? Você vê, Fly, Timóteo, Silvano, Tito vieram após Jesus. Mas eles não foram discípulos de Jesus nem apóstolos de Jesus. Eles foram de Paulo. Como é possível alguém pular Paulo e vir a Jesus? Bom, a história é repetindo. Nos dias em que Jesus de Nazaré ministrava, Moisés já não estava na terra. Mas havia os religiosos dos dias de Jesus de Nazaré, a qual eram denominados por fariseus, saduceus, helenitas, herodianos, heteus, perizeus, assim por diante. E eles alegavam ser discípulos de Jesus, discípulos de Moisés. Mas como é possível alguém ser discípulo ou apóstolo de um homem que não é seu contemporâneo? De um homem que não vive nos mesmos dias que ele? Isto é absurdo. Quem o enviou? Por exemplo, em Marcos capítulo 16, versículo 15 a 16, Jesus disse aos seus apóstolos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Jesus deu este mandato aos seus apóstolos, não deu a Timóteo, não deu a Tito, não deu a Silvano, mas deu aos seus apóstolos. E quando estes apóstolos de Jesus de Nazaré foram em cumprimento desta mesma profecia, desta mesma promessa, retifico, de Marcos capítulo 16, versículo 15 a 16, a palavra do Senhor nos diz que eles indo às nações, não pregaram a palavra a não ser somente aos judeus. Significa que lá aos confins de Capadócia, Firtínia, assim por diante, havia lá judeus. Porque Jesus, durante todo o seu ministério,
como ministério profético, ele foi categórico em dizer: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Por isso que em Atos capítulo 11, versículo de número 19, é dito que quando os apóstolos foram pregar às nações, só falaram da palavra somente aos judeus que estavam dispersados lá nas nações. Não falaram a palavra a nenhum outro homem das nações quando eles lá foram. Por quê? Porque o seu mestre Jesus de Nazaré, o profeta para aqueles seus dias, segundo Deuteronômio 18, havia lhes dito que ele foi enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel e que os seus apóstolos julgarão as 12 tribos de Israel. Você vê? Então, nenhum dos 12 apóstolos de Jesus de Nazaré, enquanto ele estava na terra, falou da palavra, o evangelho, a um homem que, por sua vez, foram assim, os apóstolos foram e pegaram as nações. Agora, o que aconteceu em Atos? Em Atos, havia acontecido que Paulo havia pregado um homem que era das nações, Cornélio. Aquilo criou uma confusão entre os apóstolos e convocaram uma reunião. Por quê? Porque os apóstolos sabiam que o seu mestre foi categórico em dizê-los que eles somente poderiam pregar a palavra de Deus aos judeus. Mas Paulo pregou a Cornélio. Mas o que Paulo disse? Paulo não explicou aos apóstolos quando lhe convocaram a reunião, quando ficaram a lhe interrogar. Paulo não explicou que não, eu preguei porque o mestre disse. Mas Paulo disse que um anjo, ele teve uma revelação. E foi através da revelação que ele assim o fez. Porque era Pedro, eu estava a dizer, Paulo, retifico Pedro, porque era Pedro que tinha as chaves do reino dos céus naqueles dias. Então, era ele que fez a graça a Cornélio, ele que liga e desliga. Mas os apóstolos haviam convocado-lhe a reunião por esta razão. Então, mas agora, alguém vai dizer que ele é apóstolo de Jesus de Nazaré? É como alguém hoje, em nossos dias, vir alegar que não, ele é ministro de Agostinho Neto, governador de Agostinho Neto. Isso é absurdo. Como é possível alguém acreditar, compreender que na terra há apóstolos de Jesus de Nazaré? Não é possível isso. Jesus de Nazaré não está na terra como profeta. Jesus teve duas missões. A sua primeira missão era como apóstolo, como profeta, que somente era para eles, conforme ele sempre foi categórico. E a sua segunda missão era em resgate da humanidade, para morrer por todos os vivos, todos os homens, para morrer por ti, por mim, por todos. E o seu resgate da humanidade, ele agora está na sua posição suprema como pai. Você vê? Ele não é profeta de ninguém. Deus não é profeta de ninguém. Deus envia homem, usa lábios humanos para falar aos homens. Teu profeta não pode ser um espírito. Teu profeta não pode ser um homem que você não conhece. Teu profeta deve ser um contemporâneo, um homem que fala contigo, um homem que vive no mesmo dia que você, um homem que conhece as realidades dos seus dias. Por isso é que segue o Cacó Filipe. Porque conhece, não é espírito, tem contato. Não, não é só isso. Eu sigo o Cacó Filipe, aí eu vou abrir mais um outro parênteses para explicar porque ele é o profeta enviado pelo Senhor Jesus Cristo para os nossos dias. De geração em geração. Vamos dar a palavra ao... Ele foi... Não, deixa ele falar ainda. Quer continuar a ouvir, né? Assim, Ok. o Cacó Filipe, Jesus lhe mandou para fazer o quê? Qual é a missão do Cacó Filipe na Terra? É para salvar a humanidade, como a segunda missão de Cristo? É para profetizar, porque disse que Jesus Cristo tinha duas missões no seu tempo, não é? Cacó Filipe vem para ocupar as mesmas posições? Bom, Cacó Filipe é o escravo de Cristo, o embaixador. Você vê que uma nação, não importa quão grande é, os Estados Unidos da América, a Rússia, a China, não importa quão grande ela é, mas ela tem somente um embaixador em cada país. Então, você e eu temos somente uma boca. Deus na terra
também só tem uma boca. Deus na terra sempre usa lábios humanos para falar com a humanidade. O que veio fazer Caco Filipe na terra? Qual é a missão de Caco Filipe na terra? Deus no seu amor, Profeta, na sua apóstolo, graça. só um segundo, só para fazer aqui uma questão, com base no exemplo que deu. Certo. Um país tem o embaixador Só um embaixador em uma nação. em uma nação. Sim. Não importa quão grande o seu país é. O apóstolo considera o mundo uma só nação, não são várias nações. Bom, o mundo, Deus é um, o criador do mundo. Não importa quão grande é a terra. Temos várias nações no mundo. Sim. No Nesse mundo caso, é normal ter vários profetas em cada nação. Não. Quando falamos de nação, eu expliquei. Não importa quão grande uma nação seja. Aquela nação terá um só embaixador em um país, em uma outra nação. Para a terra, não importa quão grande a terra é. Deus nos céus, que é o criador dos céus e a terra, ele tem uma só boca na terra, a qual é o seu emissário. Deus usa lábios humanos para falar aos homens. Deus, ele por sua vez, não fala aos homens de uma outra maneira a não ser por um homem. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 6 a 10, Deus dos céus envia um anjo. Este anjo influencia a vida de um homem. E este homem, em seu tempo, é chamado profeta mensageiro. E dá-lhe uma mensagem. Comissiona-lhe, chama-lhe, comissiona-lhe e dá-lhe uma mensagem que ele não tem, que depois vai ter que dizer qual é a sua mensagem. Pese embora eu já sei, mas eu tenho que voltar a ouvi-lo novamente. Então podemos ouvi-lo, não é? Sim, sim. Ainda estou